Bom dia, crianças! Bom dia! Que bom que estamos aqui novamente, não é? Para adorar o Senhor, cantar louvores a Deus. Que bom! E que bom que outubro já terminou e hoje já o primeiro domingo de novembro, né? Graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos cantar nossa musiquinha? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos orar? Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por tudo e pedindo a Ele que nos abençoe, tá bom, crianças? Onde você estiver, baixe sua cabecinha, pense em Deus. No final, concorde comigo dizendo amém, tá certo? Então vamos orar. Ó nosso Deus, Pai maravilhoso, queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã, desse primeiro domingo do mês, ó Deus. Queremos te louvar porque o Senhor é tão bom, o Senhor cuida de nós. Ó Deus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela vida da irmã Dona Pamela. Graças te damos, ó Pai, que ela está melhorando. E, ó Pai, cuida mesmo da sua serva, Senhor, que está ali naquele hospital, que ela possa se recuperar o quanto antes. Ó Deus, renove suas forças, abençoa a tua serva grandemente, abençoa o pastor Gary. Ó Deus, abençoa o pastor Jeremias, toda aquela família, Senhor, a sua igreja, esteja abençoando aqueles teus servos, ó Pai, nesse momento difícil, que a irmã não está bem, mas que o Senhor restaure sua saúde de acordo com a tua vontade, ó Pai, e abençoe nossa aula que vamos começar nessa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Vamos cantar hoje uma música de louvor antes da nossa música oficial, né? Então vamos cantar aquela música que eu gosto tanto, que fala que Deus é santo. Vamos cantar? Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Graças a Deus, né? Que o nosso Deus é um Deus tão bom, um Deus amável, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus perfeito, que nos ama tanto, né, crianças? Com amor eterno. E Ele é o nosso melhor amigo, sim, o nosso melhor amigo, Jesus e Salvador. Vamos cantar nossa música oficial? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Graças a Deus, né? Como é tão bom servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Crianças, agora nós vamos lembrar o nosso pedacinho, né? Que aprendemos a semana passada. Foi a tarefinha para vocês não esquecerem, né? De guardar mesmo no coração esse pedacinho que está lá no livro de 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 7. Já aprendemos? Só vamos recordar, tá certo? Então vamos falar juntos. Fale comigo onde você estiver. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. E vocês já entendem bem, não é?
esse versículo que eu já expliquei bastante semana passada, e é isso mesmo. O Senhor, Ele olha para dentro de cada um de nós. Ele vê o nosso eu verdadeiro. Enquanto os homens olham só para a aparência, o que está por fora, o nosso Deus se importa com o interior. E como é tão bom, não é? Como é tão bom poder ter um coração quebrantado, um coração preparado, que vai fazer a vontade de Deus, porque é isso que o Senhor quer. Amém, crianças? Continua a tarefinha, vai estudando, vai decorando o nosso pedacinho, tá? Em 1 Samuel 16, versículo 7, tá certo? Então nós vamos cantar uma outra musiquinha que está aqui, aquela musiquinha que vocês já aprenderam, fala da obediência, né? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então vamos cantar a nossa música. Creia e observar. Creia e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Mais uma vez. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Isso mesmo. Se você quer ser fiel, comece obedecendo, né? Obedecendo a palavra de Deus. Sim, crianças, hoje nós estamos querendo, né? Pedir a você que conhece, você que não conhece também, a nossa missionária, a dona Pamela, não é? Muito minha amiga, gosto demais dela, e ela está doentinha, está no hospital esses dias. Então vamos estar orando pela irmã dona Pamela, para que Deus abençoe, que ela se recupere, não é? O quanto antes, conforme a vontade do Senhor. E vamos estar orando também pelo pastor Jovito, né? Que teve um problema no braço, que o Senhor abençoe, que não precise fazer a cirurgia, viu, pastor? E que o Senhor fique bem, que o Senhor lhe restaure, dê a saúde que o Senhor precisa para continuar o seu ministério, tá certo? Nós estamos orando pelo pastor Jovito, pela dona Pamela, todos os nossos missionários que estão enfermos, nós estamos sim orando cada dia. E que Deus abençoe os nossos irmãos missionários. Muito bem, crianças, e hoje nós vamos continuar com a nossa lição, né? Na semana passada, nós vimos, né, que Samuel, ele foi até a casa de Jessé, lembram? E lá ele tinha que ter uma tarefa. A tarefa que Deus tinha lhe dado era o que, crianças? Além de oferecer o sacrifício, ele também tinha que estar preparado para ungir aquele que seria o novo rei, que tomaria o lugar de Saul, que desobedeceu e não foi fiel a Deus. Então, Jessé, muito contente ali, pensando que era seu primeiro filho, mas não foi, não é? Nenhum daqueles 7. Oh, o nosso querido Jessé, ele tinha 8 filhos e tinha 7 em casa, mas não foi nenhum dos 7. Deus, ele tinha escolhido o caçula, não é? Que estava onde? Lá no campo, lembram? Então, Davi era aquele menino, né? A Bíblia diz que ele era ruivo, de boa aparência, mas que ele pastoreava as ovelhas do pai, vivia sempre lá no campo. Os irmãos não combinavam com ele, né? Principalmente o Eliabe, tinha muito a raiva do Davi e não gostavam de estar com Davi. Então Davi ficava separado lá no campo. Mas nós vimos, né, crianças, que aquele dia, depois que todos passaram, não era nenhum daqueles. Então Samuel perguntou e o Jessé falou, não é? Ainda tem um, é o meu filho menor, está lá no campo. Jessé, e Samuel deu a ordem, mande chamá-lo, porque ninguém vai comer antes que ele chegue. E assim foi. O senhor Jessé, ele queria obedecer, porque ele sabia que Samuel, ele era uma autoridade, o sacerdote. Então ele obedeceu, mandou chamar, e Jessé mandou seu servo buscar Davi. O servo também obedeceu, foi ao campo. Lá no campo Davi estava, né? E quando ele ouviu seu nome, que ele viu que era o servo e que o servo estava dando o recado do pai, ele também obedeceu. Ele foi, não é? Ah, quando ele chegou ali, ele viu a casa cheia. Todos estavam tão ansiosos, querendo saber o que vai acontecer. Até o profeta Samuel estava ali a esperar. E ó, crianças, quando Davi chegou, tão tímido, né? Envergonhado,
o Senhor Jessé tomou o seu filho e apresentou a Samuel. Naquele momento, Deus falou no coração de Samuel: é este Samuel, pode ungí-lo, porque este será o que eu escolhi para ser o rei de Israel, que vai ser muito melhor do que Saul. Então, crianças, Davi nem podia acreditar, mas naquele momento Samuel precisava obedecer. Então ele convidou o senhor Jessé e Davi para saírem, né, ali da casa. Foram lá fora, afastados, e ali, em obediência a Deus, Samuel, ele falou para Davi se ajoelhar, e assim ele derramou azeite, né, na cabeça de Davi, fazendo de Davi, assim, crianças, aquele que seria o rei de Israel. Só que Davi bem sabia, né? Ele não ia reinar logo, ainda ia demorar um bom tempo. Mas, crianças, ele estava pronto, porque Davi confiava no Senhor, esperava no Senhor, ele queria sempre fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, Jessé se animou, não é? Jessé se alegrou, porque ali estava seu filho, o menor, que ninguém dava nada por ele. Ele foi aquele que Deus escolheu para governar a nação de Israel. E Davi ainda era muito jovem, mas ele estava ali na presença do Senhor. E assim Samuel orou a Deus, agradecendo e pedindo direção para a vida de Davi. Oh, crianças, como foi importante. Agora você sabe, Davi, ele continuou tão humilde, ele continuou, crianças, tão calmo, tão simples, mas o Saul foi um comportamento totalmente diferente. Sabe por quê, crianças? Porque Saul, ele não deixou Deus trabalhar na vida dele, não é? Ele sempre guardou aquele orgulho, ele mudou de comportamento depois que recebeu a coroa, ele desobedeceu várias vezes ao Senhor, ele queria fazer sempre a sua vontade, e nós já sabemos, né, crianças, que essas coisas a Bíblia chama de pecado. E nós já aprendemos o que é pecado. Pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Aquilo que mancha o nosso coração, aquilo que nos separa de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. E como é tão ruim quando a pessoa vive no pecado, né? Separado de Deus, não quer saber. Então, eu tenho aqui hoje, né, um marcador de Bíblia com várias cores. E nós podemos ver essa cor escura, não é aqui, essa cor preta, representa o pecado mesmo, né? A sujeira, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que está vivendo no pecado vive nas trevas. E como é as trevas, né? As trevas é bem escuro. Se você desliga todas as luzes ou falta energia na cidade, como fica tudo fica tão escuro, não é verdade? O pecado é assim, ele suja o nosso coração, ele nos separa de Deus. Mas é tão bom lembrar, Saul esqueceu disso, mas é tão bom lembrar que o nosso Deus nos ama. Ele não ama o nosso pecado, mas ele nos ama com amor grande, com amor eterno. Por isso ele preparou o meio de nos salvar. E esse meio, crianças, foi através de Jesus, né? Sabemos que o Senhor Jesus, ele veio neste mundo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado, morrendo naquela cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso ele deu a sua vida, ele sofreu em nosso lugar por amor, porque ele nos ama. E nós sabemos, né, que o nosso Salvador morreu naquela cruz, mas ele não ficou morto. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e hoje Jesus está vivo, não é? Ele está vivo lá no céu, exaltado. E tudo que ele quer, que você possa ter uma vida nova, uma vida limpa nele, recebendo ele como Salvador. É tão fácil. Você só precisa reconhecer que você tem o seu coraçãozinho sujo e você não pode salvar a si mesmo, mas Jesus pode te salvar. Ele te ama. Então, pense nisso. Saul não queria saber disso, não é? Ele continuou, crianças, no seu pecado, fazendo tanta coisa que não foi do agrado de Deus. Oh, que tristeza! Nós podemos ver, não é?
que o Saul, logo depois que ele teve certeza mesmo que ele não seria mais o rei de Israel, a Bíblia diz, crianças, que ele ficou tão com raiva, que o Espírito de Deus se retirou nele. Olha que diferença. Davi, quando ele foi ungido rei, a Bíblia diz que ele recebeu, o Espírito de Deus. Oh, que maravilha! Escute o que diz aqui a Bíblia. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, que maravilha! Davi, crianças, a partir de agora, ele era tão simples, ele continuou humilde, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou, deu sabedoria mais e mais para Davi, deu conforto, deu direção. Oh, porque Davi amava o Senhor e queria fazer a vontade do Senhor. Saul, o Espírito do Senhor se retirou dele. E a Bíblia diz, crianças, que ele agora tinha um espírito mau. Pense um espírito mau que atormentava tanto Saul. Ó, crianças, ele ficava tão atormentado, tão cheio de raiva, que até os seus próprios servos no palácio tiveram medo. E pensaram, o que vamos fazer para acalmar o rei? Precisamos fazer alguma coisa. E eles pensaram, e eles descobriram que deviam procurar alguém que tocasse um instrumento, que pudesse cantar, para tocar, cantar ali e acalmar o rei. E eles foram procurar. E quem que eles acharam? Isso mesmo, crianças, eles acharam Davi. E a Bíblia diz, que Davi, ele foi chamado com a permissão do seu pai. O pai deixou, e então Davi agora ia para o palácio. Saul nem sabia, que ele já estava ali ungido para ser o rei de Israel. Mas ele chegou ali no palácio, encontrou o rei, todo agitado, cheio de ódio, com tanto problema. E apenas Davi fazia o quê? Tocava a sua harpa. E quando ele tocava a harpa, a Bíblia diz que o Saul ficava tão calmo, ficava tranquilo, por causa da música. Ó, crianças, Davi, ele foi um grande escritor, ele escreveu muitos salmos, enquanto ele estava lá no campo, desde cedo, lá no campo, cuidando das ovelhas do pai, ele escrevia salmos, depois ele pegava a sua harpa e ele tocava, colocava música naqueles salmos. Por isso hoje nós temos tantos salmos, que as pessoas cantam, louvam a Deus, que foram escritos por Davi. Oh, que maravilha! Mas crianças, agora Davi, de vez em quando ele vai para o palácio, toca a harpa e acalma o coração do rei. Quando o coração do rei se acalma, Davi volta para a casa de seu pai, continua cuidando das ovelhas. Mas crianças, o que será, O que será que vai acontecer? Sabemos que está havendo uma guerra entre os filisteus e Israel. E nós vamos ver o que é que vai acontecer durante essa guerra e o que Davi vai fazer. A gente vai continuar nossa lição na próxima aula, tá certo? Próxima aula vamos continuar. Você não pode perder. E durante a semana, fique estudando o nosso pedacinho de 1 Samuel 16:7, tá bom? E semana que vem tem um novo pedacinho da Bíblia pra gente aprender, ok, crianças? Então, não vamos esquecer das nossas obrigações da semana, na escola, as tarefas, o lazer que você tem, mas não esqueça jamais de estudar um pouquinho a Bíblia, tomar um tempinho para ficar sós com Deus, fazer o seu devocional, tá certo? E assim você vai crescendo como Davi, cheio do poder de Deus, com sabedoria que só Deus pode dar. Tá bem, crianças? Então nós vamos terminar nossa aulinha hoje, vamos orar para a gente terminar nossa aula. Nosso Deus e Pai querido, queremos mais uma vez, Senhor, agradecer pelo tempinho que o Senhor nos deu, a Tua palavra que é tão preciosa, Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, o coração dos nossos pequeninos, onde quer que eles estejam, Senhor, abençoe suas vidas com saúde, forças renovadas, livrando de todo o mal, Senhor. Nos dê uma boa semana, nos guarde de todo o mal. Entregamos mais uma vez os teus servos que estão enfermos, ó Deus, nas tuas mãos.
Confiamos em Ti para a restauração, ó Deus, da irmã Dona Pâmela, como também do pastor Jovito e tantos outros, ó Pai, que possam estar enfermos, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai. E assim, nosso Pai, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, adoramos o Teu nome, agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E o nosso pedacinho? 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Continue estudando esse pedacinho, tá bom? E a gente se vê a semana que vem. Deus abençoe você, muitas bênçãos e fica firme. Fiquem firmes, crianças, tá bom? Fiquem firmes no Senhor. Vamos terminar. Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.